Olá, bem-vindos a mais esse vídeo do canal Leg Audiobooks. Essa é a 15ª e última parte do livro Pense e Enriqueça. Autor Napoleon Hill. Desejo todo sucesso a você que chegou até aqui. Caso queira assistir às partes anteriores, entre na playlist da descrição do vídeo ou no card no canto superior direito da tela. Peço por gentileza que, se gostarem desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais livros sendo lidos assim como esse. Obrigado e tenha uma boa leitura. Você teme a velhice. De modo geral, esse temor provém de duas fontes. Em primeiro lugar está o pensamento de que a velhice pode trazer pobreza. Em segundo lugar, e muito mais comum, de ensinamentos falsos e cruéis do passado, muito bem misturados com fogo e enxofre e outras superstições, astutamente planejadas para escravizar o homem pelo medo. No temor básico da velhice, o homem tem duas razões sólidas para apreensão: uma nascida da desconfiança em relação a seus semelhantes que poderão se apossar de todos os bens terrenos que possui, outra originada dos quadros terríveis que seu espírito guarda do mundo do além. A possibilidade de doença, mais comum na velhice, também é causa que contribui ao temor da idade provecta. Erotismo também contribui para o medo da velhice, pois ninguém se alegra com a ideia da diminuição da atração sexual. A causa mais comum de medo da velhice está ligada à possibilidade de pobreza. Asilo não é palavra bonita. Arrepia todos os que encaram a possibilidade de ter de passar os últimos anos numa instituição para velhos pobres. Outra causa que contribui ao temor da velhice é a possibilidade de perda de liberdade e independência, pois a idade avançada pode trazer a perda tanto da liberdade física como da econômica. 4 sintomas que demonstram medo da velhice. 1. Diminuição prematura de ritmo. Tendência de diminuir o ritmo por volta dos 40 anos, idade da maturidade mental, e de desenvolver um complexo de inferioridade acreditando-se decadente devido à idade. 2. Desculpas pela idade. Hábito de falar, como quem se desculpa de estar velho, só por ter alcançado a idade de 40 ou 50. Ao contrário, dever-se-ia expressar gratidão, por se ter alcançado a fase da sabedoria e da compreensão. 3. Perda de iniciativa. Iniciativa, imaginação e autoconfiança se perdem quando se acredita, falsamente, que se é velho demais para exercer tais qualidades. 4. Disfarçar-se de jovem. Hábito de adotar vestuário e maneiras de gente moça. O que só causa ridículo, diante de amigos e estranhos, e é bastante comum. Você teme a morte. Para alguns esse é o temor básico mais cruel. A razão é óbvia. A terrível angústia do medo, ligado ao pensamento da morte, pode ser atribuído, em muitos casos, a fanatismo religioso. Os supostos pagãos temem menos a morte que os civilizados. Durante milhares de anos o homem continua fazendo as perguntas não respondidas: de onde? E para onde? De onde venho e para onde vou? Em épocas menos esclarecidas, no passado, os astutos e hábeis eram rápidos em oferecer respostas a essas perguntas, por determinado preço. Vem à minha tenda, abraça a minha fé, aceita meus dogmas e te darei a entrada que te admitirá diretamente ao céu, quando morreres, proclama um líder do sectarismo. Permanece fora de minha tenda e o diabo te levará e te queimará por toda a eternidade. A ideia do castigo eterno destrói o interesse na vida e torna a felicidade impossível. Conquanto o líder religioso não possa fornecer salvo-conduto ao céu, nem, por falta de tal disposição, permitir que o infeliz desça ao inferno, essa última possibilidade parece tão terrível que o próprio pensamento toma conta da imaginação, de maneira tão realista que paralisa a razão e causa o medo da morte. Atualmente o temor da morte já não é tão comum quanto era, na época em que não havia ainda as grandes universidades. As cientistas lançaram as luzes da verdade sobre o mundo e essa verdade está libertando, rapidamente, homens e mulheres, do terrível medo da morte. As jovens que frequentam as universidades e outras instituições de ensino não se impressionam facilmente com o fogo e o enxofre. Com o auxílio da biologia, da astronomia, da geologia e outras ciências afins, os temores da Idade Média, que dominavam a mente humana, foram dissolvidos. O mundo inteiro consiste apenas de duas coisas: energia e matéria. Em física elementar aprendemos que nem a matéria nem a energia, as únicas realidades que o homem conhece, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria como a energia podem ser transformadas, mas nunca destruídas. A vida é energia, não há dúvida nenhuma.
Se nem energia, nem matéria podem ser destruídas, é claro que a vida não pode ser destruída. Como outras formas de energia, pode passar por vários processos de transição, ou transformação, mas não pode ser destruída. A morte é mera transição. Se a morte não for mera transformação ou transição, então nada mais vem depois dela senão um sono longo, eterno, tranquilo, e o sono não deve ser temido. Assim, você poderá eliminar, para sempre, o medo da morte. 3 sintomas que demonstram medo da morte. 1. Pensar em morrer, hábito que prevalece entre os idosos, embora os mais jovens se preocupem muitas vezes com a morte em vez de aproveitar a vida ao máximo. Isso se deve, frequentemente, à falta de propósito ou à inabilidade de encontrar, talvez graças à falta de propósito, uma profissão adequada. O maior remédio para o medo da morte é o desejo ardente de realização, baseado em serviços úteis aos outros. A pessoa ocupada não pensa em morrer. 2. Associação com o medo da pobreza. Pode-se temer o assalto da pobreza na própria vida ou que a morte cause pobreza aos seres amados. 3. Associação com doença ou desequilíbrio. Doença física pode levar à depressão mental. Decepção no amor, fanatismo religioso, estado grave de neurose ou insanidade mesmo são também causas do medo da morte. Preocupação é medo. A preocupação é um estado de espírito, baseado no medo. Age com lentidão, mas persistentemente. É insidiosa e sutil. Passo a passo ela se infiltra, até paralisar a faculdade de raciocínio, destruindo a autoconfiança e a iniciativa. Preocupação é uma forma de medo admitido, causado pela indecisão, portanto, é um estado de espírito controlável. Mente alteradamente inútil. A indecisão altera a mente. A maioria das pessoas não possui o poder de chegar às decisões com rapidez, sustentando-as depois de tornadas. Condições não nos preocupam, uma vez alcançada a decisão de seguir uma linha de ação definida. Certa vez eu entrevistei um homem que seria eletrocutado dali a 2 horas. O condenado era o mais calmo dos 8 prisioneiros, que com ele estavam na cela da morte. Sua calma fez com que lhe perguntasse o que sentia, sabendo que entraria na eternidade dali a pouco. Com um sorriso de confiança, respondeu: "Sinto-me ultimamente. Imagine só, companheiro, minhas preocupações logo terminarão. Só tive preocupações em toda a minha vida. Sempre foi difícil conseguir alimento e vestuário. Logo mais não precisarei dessas coisas. Sinto-me bem desde que soube, com certeza, que deveria morrer. Resolvi, então, aceitar o destino com bom humor." Enquanto falava, devorava um jantar de proporções suficientes para 3 homens, comendo cada porção que lhe traziam e, aparentemente, apreciando-as como se nada fatal aguardasse. A decisão lhe trouxe resignação ao seu destino. A decisão pode também impedir a aceitação de circunstâncias indesejáveis. Os 6 temores básicos se traduzem num estado de preocupação, através da indecisão. Liberte-se para sempre do medo da morte, chegando à decisão de aceitar a morte como um acontecimento inevitável. Vença o medo da pobreza chegando à decisão de se conformar com qualquer riqueza que possa acumular sem preocupações. Pise com força no medo da crítica, alcançando a decisão de não se preocupar com o que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la, não como desvantagem, mas como benção, que traz sabedoria, autocontrole e compreensão desconhecidos à juventude. Isente-se do medo das doenças com a decisão de esquecer os sintomas. Domine o medo da perda de amor, chegando à decisão de viver sem amor, se isso for necessário. Mate o hábito de preocupação, sob todos os aspectos, tomando a decisão geral, coletiva, de que nada que a vida tem a oferecer vale o preço da preocupação. Com essa decisão virá o equilíbrio, paz de espírito e a tranquilidade de pensamento que trazem a felicidade. O homem cuja mente está cheia de medo, não só destrói suas próprias oportunidades de ação inteligente, como transmite essas vibrações destrutivas às mentes dos que entram em contato com ele, destruindo-lhes, ainda, as oportunidades. Até o cachorro e o cavalo sabem quando falta coragem ao dono, captarão as vibrações de medo emitidas pelo dono, comportando-se de acordo. Mesmo descendo a escala da inteligência, no reino animal, encontra-se essa mesma capacidade de captar as vibrações de medo. Pensamento que destrói.
As vibrações de medo passam de uma mente a outra com a mesma rapidez e segurança com que o som da voz humana passa da estação transmissora ao aparelho receptor de rádio. A pessoa que exprime em palavras pensamentos negativos e destrutivos é quase certo que experimente os resultados de suas palavras, em forma de retribuição destrutiva. A liberação de impulsos de pensamentos destrutivos, sem auxílio de palavras, também produz retribuição de vários modos. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante de ser lembrado, é que a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva deve sofrer danos através do aniquilamento da faculdade da imaginação criadora. Em segundo lugar, a presença de qualquer emoção destrutiva na mente desenvolve uma personalidade negativa, que repele as pessoas, convertendo-as, frequentemente, em inimigas. A terceira fonte de danos à pessoa que alimenta ou libera pensamentos negativos jaz nesse fato significativo: os impulsos de pensamento não só são prejudiciais a outros, como também se infiltram no subconsciente da pessoa que os libera, tornando-se parte de seu caráter. O que você procura na vida, presumivelmente, é alcançar sucesso. Para ser bem-sucedido é preciso encontrar paz de espírito, satisfazer as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, atingir a felicidade. Todas essas evidências de sucesso começam em forma de impulsos de pensamento. Você pode controlar a mente, tem o poder de fornecer-lhe os impulsos de pensamento que escolher. Com esse privilégio vai também a responsabilidade de usá-lo de maneira construtiva. Você é o senhor de seu destino terreno, do mesmo modo que possui o poder de controlar seu ambiente, tornando sua vida o que deseja que ela seja, ou pode deixar de exercer o privilégio que lhe pertence, de fazer sua vida de encomenda, jogando-se assim ao alto mar das circunstâncias, onde será balançado para cá e para lá, qual casquinha nas ondas do oceano. Você é suscetível demais? Somado aos 6 temores básicos, existe outro mal de que sofrem as pessoas. Constitui solo rico, em que as sementes do fracasso crescem em abundância. É tão sutil, que sua presença muitas vezes nem é notada. Essa tribulação não pode ser chamada, com propriedade, de temor. Está mais arraigada e é mais frequentemente fatal que todos os 6 temores juntos. Por falta de um nome melhor, chamemos o mal de suscetibilidade a influências negativas. Homens que acumulam grandes riquezas sempre se protegem contra o mal. Os indigentes nunca o fazem. Os que obtêm êxito em qualquer profissão devem preparar a mente para resistir ao mal. Se você está estudando esta filosofia com o intuito de acumular riquezas, examine-se com cuidado, para determinar se é suscetível a influências negativas. Se negligenciar essa autoanálise, perderá o direito de alcançar o objeto de seus desejos. Faça uma análise perscrutadora. Depois de ler as perguntas preparadas para a autoanálise, atenha-se a um balanço estrito, nas respostas. Enfrente a tarefa com o mesmo cuidado com que vasculharia a presença de outro inimigo, que o estivesse esperando numa armadilha, e saiba lidar com as próprias falhas como faria com um inimigo mais tangível. Você pode facilmente se proteger contra assaltantes de estrada, porque a lei fornece cooperação organizada a seu favor, mas esse 7º mal básico é mais difícil de dominar porque o ataca quando você nem lhe percebe a presença. Enquanto você dorme e enquanto está desperto. A arma que usa é intangível, porque consiste apenas de um estado de espírito. O mal também é perigoso, porque ataca em tantas formas quantas são as experiências humanas. Às vezes, penetra a mente pelas palavras bem-intencionadas dos próprios parentes. Outras vezes, vem de dentro, pela própria atitude mental de cada um. É sempre mortal como um veneno, embora não mate com tanta rapidez. Proteja-se. Para proteger-se contra influências negativas, sejam de sua própria criação ou resultado de atividades de pessoas negativas, que o cercam, reconheça que possui força de vontade, colocando em uso constante até formar um muro de imunidade contra influências de sua mente. Reconheça o fato de que você e todo ser humano são, por natureza, preguiçosos, indiferentes e suscetíveis a sugestões que se harmonizem com suas fraquezas. Reconheça que você é suscetível, por natureza, aos 6 temores básicos, adquirindo hábitos que combatam tais temores. Reconheça que influências negativas muitas vezes se exercem sobre seu subconsciente, o que torna difícil captá-las, e conserve a mente fechada contra as pessoas que o deprimem ou desanimam de algum modo. Falta uma limpeza no armário de remédios, jogando fora os comprimidos, e pare de evitar resfriados, dores e doenças imaginárias. Procure, deliberadamente,
A companhia de gente que influencia a pensar e agir por si. Não espere aborrecimentos, pois eles têm o costume de não desapontá-los sem dúvida. A fraqueza mais comum dos seres humanos é a de deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. Essa fraqueza é ainda mais prejudicial porque a maioria das pessoas não reconhece que carrega consigo a maldição e os que a reconhecem, deixam de corrigi-la ou recusam-se a corrigir o mal até se tomar parte incontrolável de seus hábitos diários. Para ajudar aos que se querem ver como realmente são, foi preparada essa lista de perguntas. Leia-as e dê as respostas em voz alta, para que possa ouvir a própria voz. Isso lhe facilitará ser franco consigo mesmo. Pense antes de responder. Você se queixa, com frequência, de sentir-se mal e, quando isso acontece, qual a causa? Encontra defeitos nos outros a menor provocação. Comete erros frequentes em seu trabalho e, se assim, por quê? É sarcástico e ofensivo ao conversar? Evita, deliberadamente, a companhia de qualquer pessoa e, sendo assim, por quê? Sofre muito de indigestão? Se sofre, qual a causa? A vida lhe parece fútil e futuros sem esperança. Gosta da sua profissão? Se não, por quê? Sente, com frequência, autocompaixão? Se sente, por quê? Sente inveja dos que o superam. A que dedica mais tempo, a pensar no sucesso ou no fracasso? Está ganhando ou perdendo confiança em si mesmo, à medida que envelhece? Aprende algo de valor, dos erros cometidos? Permite que algum parente ou amigo o preocupe? Se assim, por quê? Acontece, às vezes, estar nas nuvens e outras vezes, nas profundezas do desespero. Quem exerce sobre você a influência mais inspiradora? Qual a causa? Tolera influências negativas ou desanimadoras podendo evitá-las. Não se importa com a aparência pessoal. Sendo assim, quando e por quê? Aprendeu a afogar as mágoas ficando ocupado demais para que o aborreçam. Chamar-se-ia de Maria vai com as outras se permitisse aos outros pensarem por você? Quantos distúrbios evitáveis o aborrecem e por que os tolera? Recorre à bebida, narcóticos ou cigarros para acalmar os nervos. Se assim, por que não tenta a força de vontade em lugar deles? Alguém o caceteia. Por quê? Tem algum propósito importante e, sendo assim, o que é e quais os planos para alcançá-lo? Sofre de algum dos 6 temores básicos? De qual deles? Possui um método que o proteja das influências negativas? Faz uso deliberado da autossugestão, para tomar a mente positiva? O que preza mais, suas propriedades materiais ou o privilégio de controlar os próprios pensamentos? É facilmente influenciado por outros, contra seu próprio juízo? O dia de hoje acrescentou alguma coisa ao seu estoque de conhecimentos ou estado de espírito? Encara, com coragem, as circunstâncias que o tomam infeliz ou evita a responsabilidade? Analisa os erros e fracassos, tentando tirar vantagens deles, ou sua atitude é de que isso não lhe compete? Pode enumerar 3 de suas fraquezas mais prejudiciais? O que está fazendo para corrigi-las? Você anima os outros a lhe contarem suas preocupações, despertando-lhe a compaixão? Escolhe, das experiências diárias, lições ou influências que possam ser úteis ao seu progresso pessoal. Sua presença exerce influência negativa sobre os outros, via de regra? Quais os hábitos alheios que mais o aborrecem? Forma opiniões próprias ou deixa-se influenciar pelos outros? Aprendeu a criar um estado de espírito capaz de escudá-lo contra influências desanimadoras? Sua profissão lhe inspira fé e confiança? Sente-se possuidor de forças espirituais de poder suficiente para manter a mente livre de todas as formas de medo? A religião ajuda a manter sua mente objetiva? Acha que é seu dever compartilhar das preocupações alheias? Por quê? Se acredita que cada qual com seu igual, o que descobriu a seu respeito, estudando os amigos que atrai? Qual a ligação, se é que existe, que vê entre as pessoas com as quais se dá mais intimamente infelicidade que possa experimentar? Seria possível que alguém, a quem considera amigo, seja na realidade seu pior inimigo, devido a influências negativas sobre sua mente? De acordo com que regras julga os que lhe são úteis e os que lhe prejudiciais? Seus companheiros mais íntimos são superiores ou inferiores a você mentalmente? De cada 24 horas, quanto tempo dedica a suas ocupações? B. Sono. C. Jogos e descanso. D. Aquisição de conhecimentos úteis. E. Simples perda de tempo. Quem, entre seus amigos,
O anima mais B. O admoesta mais C. O desanima mais? Qual a sua maior preocupação? Por que a tolera? Quando alguém lhe oferece conselho de graça, não solicitado, você o aceita sem discutir ou analisa-lhe os motivos? O que deseja acima de tudo? Pretende adquiri-lo? Está disposto a subordinar todos os outros desejos a esse? Quanto tempo diário dedica à sua aquisição? Você muda de opinião com frequência. Por quê? Costuma terminar tudo o que começa. Impressiona-se facilmente com os negócios alheios ou títulos profissionais, graus universitários, riqueza. É facilmente influenciável pelo que os outros pensam e dizem de você. Liga-se às pessoas por causa do status social ou financeiro delas. Qual, na sua opinião, a pessoa viva mais importante? De que modo essa pessoa lhe é superior? Quanto tempo dedicou a estudar e responder a essas perguntas? Pelo menos um dia é necessário para a análise e resposta da lista toda. Se respondeu com franqueza a todas as perguntas, sabe agora mais a seu próprio respeito do que a maioria das pessoas. Estude, cuidadosamente, as perguntas, volte a elas uma vez por semana, durante vários meses. E, surpreenda-se com a quantidade de conhecimentos extraordinários, de grande valor para você, que terá adquirido pelo simples método de responder as perguntas com franqueza. Se não tiver certeza das respostas referentes a algumas das questões, peça a orientação de quem o conheça bem, principalmente dos que não têm motivos para agradá-lo, e veja-se através dos olhos deles. A experiência será surpreendente. A diferença que o controle mental faz. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa, seus pensamentos. Esse é o fato mais significativo e inspirador que se conhece. Reflete a natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar seu destino. Se você não conseguir controlar a mente, esteja certo de que não pode controlar mais nada. Se tiver de ser descuidado com as suas posses, que o seja com relação às coisas materiais. A mente é sua propriedade espiritual. Projeta e use-a com o cuidado que a propriedade divina merece. Para isso lhe foi dada a força de vontade. Infelizmente, não há proteção legal contra os que, intencionalmente ou por ignorância, envenenam a mente alheia, por sugestão negativa. Esse tipo de destruição deveria ser punível por meio de pesadas penalidades legais, porque pode, e o faz muitas vezes, destruir as oportunidades de alguém adquirir coisas materiais, protegidas por lei. Homens de mente negativa tentaram convencer Thomas Edison de que não saberia construir a máquina capaz de gravar e reproduzir a voz humana, porque, argumentavam, ninguém tinha jamais produzido tal máquina. Edison não lhes deu crédito. Tinha certeza de que a mente poderia produzir qualquer coisa que concebesse e em que acreditasse, e foi isso que elevou o grande Edison acima do rebanho comum. Homens de mente negativa disseram a F.W. Hort que iria à falência, tentando dirigir uma loja dos R$2.000. Não lhes deu confiança. Sabia que faria qualquer coisa razoável, se baseasse os planos na fé. Exercendo o direito de impedir que sugestões negativas alheias lhe penetrassem a mente, empilhou uma fortuna de mais de $100 milhões. Gente incrédula zombava, com desprezo, de Henry Ford, quando esse experimentou o primeiro automóvel, rusticamente construído, nas ruas de Detroit. Alguns afirmavam que a coisa nunca se tornaria prática. Outros diziam que ninguém daria dinheiro por uma geringonça daquelas. Ford proclamou: cercarei a terra de automóveis seguros. Foi o que fez. Para beneficiar os que procuram vastas riquezas, que seja lembrado que a única diferença entre Henry Ford e a maioria dos que trabalham é essa: Ford tinha a mente e controlava-a. Outros as têm, mas não tentam controlá-la. Controle mental é resultado de autodisciplina e hábito. Ou você controla a mente ou ela o controla. Não há meio termo. O método mais prático de controlar a mente é o hábito de manter-se ocupado, com propósito definido, apoiado em um plano definido. Estude a história de qualquer homem que tenha alcançado sucesso notável e observará que ele tem controle sobre a mente, além de exercer o controle e dirigi-lo para a realização de objetivos definidos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. Você usa esses álibis? As pessoas que não obtêm êxito possuem um traço em comum. Conhecem todas as razões do fracasso e têm o que acreditam ser álibis incontestáveis para explicar sua falta de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes e aos que se justificam pelos fatos. Mas álibis não servem de dinheiro.
O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou sucesso? Um analista de caráter compilou uma lista dos álibis mais comumente empregados. Ao ler a lista, examine-se cuidadosamente, determinando quantos deles são propriedade sua. Lembre-se também que a filosofia apresentada nesse livro torna qualquer desses álibis obsoleto. Se eu não tivesse mulher e família, se eu tivesse pistolão, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse boa instrução, se eu pudesse arranjar um emprego, se eu gozasse de boa saúde, se eu tivesse tempo, se os tempos fossem melhores, se os outros me compreendessem, se as condições que me cercam fossem diversas, se pudesse viver minha vida novamente, se eu não temesse o que eles diriam, se me tivessem dado uma oportunidade, se eu tivesse agora uma oportunidade, se não implicassem comigo, se nada acontecer que me impeça, se eu fosse mais jovem, se eu pudesse fazer o que quero, se tivesse nascido rico, se pudesse encontrar as pessoas certas, se eu tivesse o talento que alguns têm, se eu ousasse me impor, se eu tivesse aproveitado oportunidades passadas, se as pessoas não me enervassem, se eu não tivesse de lidar com a casa e com as crianças, se eu pudesse economizar algum dinheiro, se o patrão me desse valor, se eu tivesse alguém que me ajudasse, se minha família me entendesse, se eu vivesse numa cidade grande, se eu pudesse começar, se eu fosse livre, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu não fosse tão gordo, se conhecessem meu talento, se pudesse conseguir uma oportunidade, se pudesse saldar minhas dívidas, se eu não tivesse fracassado, se eu soubesse como, se todos não fossem contra mim, se eu não tivesse tantas preocupações, se eu pudesse me casar com a pessoa certa, se as pessoas não fossem tão tolas, se minha família não fosse tão extravagante, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo, se a sorte não estivesse contra mim, se eu não tivesse nascido sob signo errado, se não fosse verdade que o que tem de ser, será, se eu não tivesse de trabalhar tão arduamente, se eu não tivesse perdido dinheiro, se eu morasse no outro bairro, se eu não tivesse um passado, se eu tivesse um negócio só meu, se os outros me ouvissem, se, e esse é o maior de todos, se eu tivesse a coragem de me ver como sou realmente, descobriria o que há de errado comigo e me corrigiria. Poderia então ter oportunidade de lucrar com meus erros e aprender algo da experiência alheia, pois sei que há algo errado comigo, se não estaria agora onde estaria se tivesse passado mais tempo analisando minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las. O hábito fatal é o sucesso. Criar álibis para explicar o fracasso é passatempo nacional. O hábito é antigo como a raça humana e é fatal ao sucesso. Por que é que as pessoas se agarram aos álibis favoritos? A resposta é óbvia. Defendem os álibis porque os criam. O álibi do homem é fruto de sua imaginação. É da natureza humana defender o filho cerebral. Criar álibis é hábito profundamente arraigado. É difícil romper hábitos, especialmente quando são uma justificativa de algo que fazemos. Platão pensava nessa verdade, ao dizer: a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Ser conquistado por si mesmo é a mais vergonhosa e vil das coisas. Outro filósofo tinha o mesmo pensamento em mente, ao afirmar: foi para mim grande surpresa descobrir que toda a lealdade que via nos outros, não passava de reflexo de minha própria natureza. É sempre um mistério para mim, disse Albert Hubbard, porque as pessoas passam tanto tempo se iludindo, deliberadamente, criando álibis para encobrir suas fraquezas. Se fosse usado de maneira diferente esse mesmo tempo seria suficiente para curar a fraqueza, de modo que então não seriam necessários álibis. Encerrando, quero lembrar-lhe que a vida é um tabuleiro de xadrez e o jogador à sua frente é o tempo. Se você hesitar na jogada ou deixar de jogar com rapidez, suas peças serão eliminadas até lá. Você está jogando contra um parceiro que não tolera indecisão. Antigamente você poderia ter uma desculpa lógica por não ter forçado a vida a lhe dar o que queria, mas esse hábito é agora obsoleto, porque você está de posse da chave mestra que abre a porta da vida a riquezas fartas. A chave mestra é intangível, mas poderosa. É o privilégio de criar, em sua mente, um desejo ardente por uma espécie definida de riquezas. Não há penalidade imposta pelo uso da chave, mas há um preço a pagar se não a usar. O preço é o fracasso. Há um prêmio de proporções estupendas se puser a chave em uso.
É a satisfação que atinge aos que conquistam a si mesmos e forçam a vida a pagar a que lhe pedem. O prêmio vale seu esforço. Você vai começar a se convencer? Se tivermos afinidade, disse o imortal Emerson, encontrar-nos-emos. Ao terminar, lança o mando seu pensamento para dizer, se temos afinidade, então já nos encontramos, através dessas páginas. Pontos a fixar. Temores são comuns e alguns até justificáveis. Mas há os que podem lançar raízes e crescer sem que você o perceba, a não ser que se livre da indecisão e da dúvida, que semeiam as sementes do medo. Os álibis que os dizem muito a seu respeito. Nenhum álibi deve detê-lo, enquanto você segue a máxima, pense e enriqueça. Você reúne riquezas em dinheiro e riquezas incomensuráveis em dinheiro, embora o dinheiro ajude a encontrar felicidade, vida longa, diversão, paz de espírito. O mais valioso de todos os tesouros, a boa saúde, pode ser seu se dominar o medo e se livrar das doenças que pode trazer. Os mais deslumbrantes tesouros estão à sua espera, para que estenda as mãos e os alcance. O homem sem temor vence nos horizontes longínquos.